Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo aí do nosso terceiro bimestre, o conteúdo da nossa avaliação. Nós estamos no módulo 4 falando sobre funções. Nesse caso específico, nós estamos falando sobre função afim, que é a função polinomial do primeiro grau. Após a função afim, nós temos a função quadrática, que é do segundo grau. Mas isso nós vamos ver mais para frente, tá? Então, nós já falamos como faz a escrita de uma função, como determina valores, né, de x ou de y dentro de uma função. E ontem nós falamos sobre gráfico de função. O gráfico, quando a gente localiza no plano cartesiano, nós vamos ligar os pontos e sempre nós vamos encontrar uma reta. Para determinar o gráfico, primeiro passo é fazer a tabelinha. Vou compartilhar aqui a tela para vocês, para a gente poder relembrar o que nós falamos ontem, né? Só um minutinho. Tá abrindo aqui outra página. Aqui. Né, nós falamos sobre o gráfico de uma função, eu peguei aqui o exemplo, a função de g, menos 2 mais 1. Então, o primeiro passo é a gente colocar a tabela. Os valores de x vão ser sempre os mesmos, tá? Para qualquer função afim, o valor de x está entre menos 2 e 2. E o valor do y vai depender da função determinada pela questão, para a gente poder substituir cada um. Depois que a gente completar essa tabela, nós vamos ligar esses pontos, esses pares ordenados, lá no nosso plano cartesiano. Lembrando, a horizontal no plano cartesiano equivale aos valores de x e na vertical são os valores do y. Em qualquer par ordenado, primeiro é o valor de x, depois o valor do y, ok? Então, temos aqui o exemplo de ontem, onde depois da nossa tabela, nós localizamos os pontos. Toda vez que a gente for ligar esses pontos, temos que encontrar uma reta. Então, nós temos aqui dois tipos de função, a função constante e a função linear. A função constante é quando não temos coeficiente para x. Exemplo, y é igual a x. Ou y é igual a qualquer número. No caso aqui, igual a 3. Isso é uma função constante, que sempre vai dar o mesmo resultado, tá? Não temos coeficiente nem operação nessa função, ok? E nós temos a função linear, que aí nós já temos incógnita para x. Vou botar aqui um exemplo de função linear. Ó, 5x. Como x tem coeficiente, nós já chamamos de função linear. Quando a função do y tem apenas um valor, nós chamamos esse exemplo aqui de função constante. Isso aí não vai interferir no resultado, é só se caso, né, vier perguntar alguma coisa sobre a diferença de função constante ou função linear, vocês já estão sabendo. Outro exemplo também de função linear é quando nós temos a operação. Se eu colocar aqui x mais 9, já tem uma operação para resolver, então a função é linear. Vamos para os exercícios na página 111, para a gente poder praticar aí tudo que nós estamos falando. Como eu falei, né, o conteúdo da prova, que começa no dia 21 de setembro,
vai ser sobre função afim, função do primeiro grau, todas as observações, gráfico, tá? Os valores de x e de y dentro de uma função, probleminhas para escrever uma função. E outra coisa importante que eu falei ontem, e falei hoje no início da aula, vou repetir. O exercício complementar de matemática e geometria, que eu vou colocar na plataforma, eu vou estar postando amanhã no final do dia, e vocês terão até no dia 9 para poder responder, são 5 questões, tá? Objetivas, que vocês vão assinalar a resposta, a plataforma, né, assim que você enviar, ela já vai mostrar a nota. Essa nota eu vou somar com a nota do simulado da FTD. Então, simulado da FTD mais exercício complementar vai ser a nota do teste do terceiro bimestre. E a nota da prova são as avaliações que vocês farão a partir do dia 21. O conteúdo do nosso exercício complementar, como eu já havia combinado com vocês, o conteúdo é aquele de noções de estatística. Gráfico, distribuição de frequências, média, mediana e moda. Já fizemos várias atividades no caderno sobre isso. Vocês podem estudar para poder responder lá as atividades. Geometria, mesma coisa, tá? 5 questões para somar com o simulado da FTD. E o conteúdo de geometria é relação métrica. Não é seno, cosseno nem tangente. Seno, cosseno e tangente é o conteúdo da nossa prova a partir do dia 21. Como eu vou estar colocando amanhã no final do dia, assim que eu colocar os exercícios na plataforma, eu coloco uma observação lá no mural de mensagens, com tudo isso que eu estou falando, para não ter nenhuma dúvida, ok? Deixa eu só desligar a câmera para a gente poder fazer a atividade, porque eu até tento ficar com a câmera ligada quando eu compartilho a tela, sendo que, como eu faço pelo computador, do lado do computador tem uma luzinha, né, para indicar que a câmera está ligada, mas essa luzinha no meu computador é uma luz azul. E quando eu olho para a câmera para poder explicar, ela fica refletindo no meu óculos e acaba dando um problema aqui na vista, fica doendo, tá? Então, Entendi, deixa eu entendi. só Como desligar motivo aqui para a para não gente ficar começar a cego. atividade. Ô, Fred, Oi? mas você pode voltar à página anterior rapidinho, só para terminar o bagulho que você colocou? Ah, tá, peraí. Então, toda vez que eu... Não, é 109, né? É aquela tabelinha de ontem. Aqui é o cálculo do último valor de x, né? Porque eu fui fazendo e fui apagando porque não tinha espaço. Aí aqui eu acendi o gráfico da função g que nós fizemos, a tabelinha juntos. Você não tinha copiado ontem, não? Não, eu te copiei, só que você passou hoje mesmo. Ah, tá. Aí aqui embaixo eu falei sobre função constante, é quando o valor de y é um só, e quando o valor, a função de y, na verdade, ela tem operação para a gente fazer, sinal de mais, de menos, multiplicação, ou até mesmo divisão, nós chamamos a função de linear. Então, a função afim, ela pode ser classificada em constante ou linear. Um minutinho aí para copiar, para a gente poder ir lá para a página 111 para fazer atividade. Como eu Tá estava bom, falando, né? pode. Eu sempre desligo porque eu fico olhando para a câmera para responder vocês e essa luz azul aí acaba embaçando a minha vista. Então, toda vez que eu compartilho, eu prefiro desligar. Foi? Pode ir, pode ir. Página 111, só um minutinho. Para quem está chegando agora, módulo 4, tá? Matemática, estamos no módulo 4, página 111. O petróleo é um fóssil que levou milhões de anos para se formar e atualmente é a principal fonte de energia utilizada no mundo. No quadro ao lado está indicado o total a pagar
em reais, de acordo com a quantidade de barril de petróleo, referente ao mês de maio de 2018. A. Qual é o total a pagar por barris de petróleo? Bem, a cada barril são R$ 286 um barril, correto? Correto. Então, se eu comprar 100 barris, nós vamos fazer 100 vezes 286. Se um barril é 286, então 100 barris é 100 vezes 286. 28.600. 28.600. Muito bem. Qual é a fórmula que a gente escreveria, né, a função que a gente escreveria para determinar a quantidade de barris aí a pagar? Reais. Ó, Y é igual 286 vezes o X. O X é sempre, né, a quantidade de barris. Essa é a função que representa esse probleminha. 286 vezes X. Quantos barris de petróleo é possível comprar com 143 mil? 143 mil aqui agora, nesse caso, é o valor do Y. Então, é 143 mil igual 286 vezes X. Ok? Para a gente poder determinar o valor de X, que é a quantidade de barris, é só a gente dividir. X é igual a 143 mil dividido por 286. Dá 500. Enquanto eu compartilho a tela, eu não consigo. Ah, Marcos Vinícius apareceu. Tudo bem, Marcos Vinícius? Está sumido da minha aula, hein? Ó, então nós temos aqui X igual a 500. São 500 barris, que dá aí 143 mil. Ok? Agora eu vou esperar aí uns 5 minutinhos para que vocês façam o cálculo. Ó, você vai pegar essa formulazinha aqui e no lugar do X você vai colocar a quantidade de barris. Vai fazer para 800, 2.000 e 5.000, para a gente saber o total que nós vamos pagar comprando essa quantidade. 5 minutinhos aí para fazer. Mais uma vez, quem chegou agora, nós estamos na página 111 do módulo 4. Ok? Em matemática, módulo 4. O módulo 3 foi praticamente exclusivo para a geometria. Então, módulo 4, nós estamos falando sobre função do primeiro grau. Como escrever a função, calcular o valor do y, o valor do x, dentro de uma função. Ok? Vamos lá, agora 5 minutinhos aí para poder fazer a letra D. A quantidade de barris, ela representa o valor de x. O valor do y é o que eu quero saber. O total a pagar. Vamos lá. Fazendo cálculo para 800, 2.000 e 5.000. 3 minutinhos aí para poder fazer.
2 minutinhos aí para fazer o cálculo. Já terminei. Ok, vamos aguardar o restante. Vamos lá? Ó, vamos fazer aqui primeiro, y é igual a 286 vezes 800. Sempre 286 vezes a quantidade de barris, tá? Y é igual a quanto? Professora, Quem então fez, por que ali encontrou qual o na resultado aí? C você fez diferente? Oi? Então por que ali na C você fez diferente? Você Porque na colocou letra C ali... eu já tinha a quantidade que eu ia pagar, eu queria saber a quantidade de barris. Aqui na letra D eu já tenho a quantidade de barris e quero saber quanto que eu vou pagar em reais. São dois probleminhas diferentes, tá? Então por Y isso que tá tudo errado. representa o valor a pagar e X a quantidade de barris. Na letra C, se ele perguntou quantos barris de petróleo, então eu tenho que achar o valor do meu X. Na letra D, ele perguntou qual é o total a pagar, então ele quer saber o valor do Y. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Quem fez encontrou qual resultado aí na primeira? 228 Letícia mil. falou que foi 228 e 800. 228 mil. Aqui, como você já sabe que é 286 vezes 2.000, qual é o resultado? Ô, Fran, disse Oi, aqui no chat. pode falar. Letícia falou... Quanto você tá falando? A conta 2? A Letícia falou que foi 572 mil. 572 mil. E na Y, qual o Letícia falou que foi resultado? 1.430. 1.430.000. Foi o que Letícia falou. Essas contas aí foi tudo que Letícia falou. Só para deixar claro. Hum, ok. Você era para estar fazendo a conta também, né, Rian? Prefiro falar, é mais fácil. Bem, na número 2, observe o lado a representação gráfica da função. Determine os valores quando x é menos 1. Só a gente olhar aqui, ó. Vou colocar aqui de lilás. Quando x é menos 1, qual é o valor do y? Ó, quando x é menos 1, o valor do y é menos 2, que está o pontinho aqui. Só a gente olhar no gráfico. Então, a gente vem aqui e coloca menos 2. Quando x é igual a 1, vamos ver aqui. Quando x é igual a 1, a setinha saindo do 1, está encontrando o 2 positivo. Então, a gente vem aqui e coloca 2. Quando o x é igual a 0,
O y também é 0, porque o pontinho está aqui, né? 0, 0. Então, 0. E quando x é igual a 2, vamos ver aqui, ó, quando x é igual a 2, o meu y está dizendo que é 4. É só a gente seguir a setinha ali da reta, né? Pontilhada, a linha pontilhada no plano cartesiano. Então, quando meu x é igual a 2, o meu y é igual a 4. Qual é essa função, então? F de x, né? É igual ao quê? F de x é igual a 2 vezes o seu valor. Ou você pode botar y, tanto faz, tá? 2x. A gente está multiplicando o valor de x por 2 para determinar o valor do y. Se a gente fizer menos 1 vezes 2, menos 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, essa é a função que está sendo representada nesse gráfico. Essa função é linear ou constante? Como eu tenho uma operação para fazer, né, multiplicar o 2 vezes o valor de x, como os valores de y estão sempre mudando, é uma função linear. Se os valores de y fossem sempre os mesmos, seria uma função constante. Mais uma vez, na número 2, nós analisamos ali a linha pontilhada do x para verificar qual seria o valor do y. Aí escrevi a função que representa esse gráfico e classifiquei como função linear. Se os valores de y estão mudando, ela é linear. Se os valores de y fossem sempre os mesmos, seria uma função constante. Um minutinho para copiar para a gente poder fazer a 112. Vamos lá, 112. Rogério foi informado por um nutricionista que sua massa ideal, né, o seu peso, é 70 quilos. Suponha que ele fará uma dieta na qual reduza sua massa em exatamente 600 gramas por semana. Após quantas semanas Rogério alcançará a massa ideal, considerando que atualmente a sua massa é de 85,6 quilos. Vamos colocar aí uma função, né? Primeiro, para a gente determinar uma função, todas as informações que nós temos têm que estar na mesma unidade de medida. Então, como aqui ele vai emagrecer 600 gramas, vou transformar essas 600 gramas em quilos. Então, é 0,6 quilos. Para a gente poder montar essa função. Copia aí de lápis, tá? Pode grifar as informações e colocar uma setinha. Porque quando eu escrevo uma função, uma regra de 3, né? As grandezas devem ser a mesma. Então, eu já transformei ali 600 gramas em 0,6 quilos para a gente poder montar a função. Então, meu y é a massa, né, dele, é o peso,
nós vamos fazer 85,6, que é o peso dele, menos 0,6 quilos por semana. A semana nós vamos chamar de X. Já vamos botar aqui 70, tá? O peso que ele quer chegar é igual a 85,6, que é o peso dele, menos 0,6 por semana. Ok? Para ele atingir 70. A gente pode até botar 70 aqui, ó. O peso dele, menos 0,86. Ih, peraí que travou. Por semana tem que chegar a 70 quilos, que é o peso dele ideal. Eu acho até que o livro está mandando uma indireta para mim sobre dieta, sobre massa. Vamos lá. Por isso mesmo eu Resolve aí levei essa bolo. função para poder achar o valor de X. O quê? É, por isso mesmo Oi. por isso mesmo eu levei bolo aquele dia. Entendeu? Por isso que já o próprio livro já está mandando uma indireta, uma mensagem subliminar aí para mim. Vamos lá? De novo, como que eu montei aí essa função, né? Y é o peso ideal, que nós já sabemos que é 70. Então, para ele chegar ao peso ideal, a gente pega o peso que ele está atualmente, menos o que ele tem que emagrecer por semana. Quantas semanas vai demorar para ele emagrecer e chegar a 70 quilos? Eu chamei a quantidade de semanas de X. Então, 3 minutinhos aí para vocês poderem, para poder responder, achar o valor de X, letra para um lado, número para o outro. Tá bom? Passa 85,6 para lá, multiplica por menos 1. Vamos lá? O meu deu 26. Muito bem. O meu também. Você nem fez, Jean. Eu fiz, Você eu não fez? falo. Você, Eu fiz. você fez em 1 minuto? Tá bom, eu não fiz. Nego engana. Conheço, te conheço. Vamos lá, ó, letra para um lado, 0,6, né? Número para o outro. Então, vai ficar menos 0,6 igual, aí vai ficar 15,6 aqui, tá? Menos, né? Negativo, 70 para tirar 85, 15,6 a gente multiplica por menos 1. Não esqueça, tá? Que toda vez que o valor de x, né, o número, né, o coeficiente do x estiver negativo, nós multiplicamos por menos 1 para ficar positivo. Então, vai ser 0,6, x igual a 15,6. Vou colocar a setinha aqui, para a gente continuar desse lado. Fazendo a divisão, encontramos aí o 26. Então, ele vai demorar 26 semanas para poder chegar ao seu peso ideal. Dividindo por 4, né? Ele vai demorar quase 4 meses, né? 4 meses e 15 dias aí, mais ou menos, para poder atingir o seu peso ideal. Vamos copiar? Um minutinho para copiar para a gente poder fazer o número 4. Ô, Francis, mas eu tenho uma desculpa. Eu só quis apoiar a resposta do meu friendly Iago, viu? Eu sou uma pessoa muito boa. Entendi. Humilde, humilde. Humildade sempre, humildade sempre.
4. Rafaela vende bombons por encomenda. Ela tem um custo de produção de 45 centavos por bombom e vende cada um deles por R$ 2,50. Rafaela deve receber uma encomenda de quantos bombons para arrecadar R$ 100 com essa atividade? Bem, o lucro dela é de R$ 2,05, correto? Todo mundo entendeu que o lucro dela é de R$ 2,05? Se ela gasta 45 centavos para fazer e vende por R$ 2,50, o lucro dela é de R$ 2,05. Quantos bombons ela deve vender para arrecadar R$ 100? Então, é só a gente dividir 100, que é o que ela quer arrecadar, dividido pelo lucro. Na verdade, aqui o livro dividiu, nem contou o lucro, né? Ele dividiu pelo valor de cada bombom. Então, são 40 bombons, desculpa. Na Menina verdade, não Careira, especificou que seria o lucro, né? Fala. 250 reais em um bombom é muito caro. R$ 2,50, menino. Olha a Então, vírgula ali. então 2,50 Pô, é bem caro. 250, que Pode ser isso, uma menino. trufa, né? Cara, caríssimo. Na verdade, aqui fala bombom, mas deve ser uma trufa. Ah, tá. Trufa vale a pena então, vale a pena. Faz sentido. Não, se fosse bombom, eu ficaria indignado. Oi? Se fosse bombom, tipo aqueles bombom lá que vem em caixinha de coisa, eu ficaria indignado. Porque, tipo, 2,50 um bombom é muito Não, caro. deve ser uma trufa. Então, olha só, na letra A, gente, eu faria o cálculo com o lucro, né? Com R$ 2,05 do lucro. Mas como ele não especificou que ela iria arrecadar 100% de lucro, então nós dividimos o valor que ela queria pelo valor de cada bombom. Então, ela deveria vender 40 bombons para arrecadar R$ 100. Escreva a lei de formação de função, que pode representar a quantia arrecadada de acordo com os bombons encomendados. Bem, Y, né, que é o valor que ela vai arrecadar, é igual a 2,50 vezes o X. Y é o valor em dinheiro e X representa a quantidade. Aí, ali na letra C, representar a quantidade gasta com a produção de bombons. Se cada bombom custa 45 centavos, né? Então, quanto que ela vai gastar com cada bombom? 0,45 vezes X, porque não sabemos a quantidade de bombons que ela vai produzir. Essa parte de função requer também muita interpretação, tá? Um minutinho para copiar, porque a letra C já é um gráfico.
Podemos? Vamos lá. Tá pedindo para esboçar o gráfico das funções que a gente escreveu na letra B e na letra C. Então, vamos considerar esse primeiro aqui, o da letra B, e o segundo da letra C. O que nós vamos fazer para esboçar o gráfico, né? Vamos fazer aqui uma tabelinha para a função B. Faz aí do lado. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer, tá? Ó. Os valores de x são sempre aqueles que eu falei com vocês. -2, -1, 0, 1 e 2. Como aqui o gráfico é pequenininho, vamos fazer para apenas 1, 0 e -1. Para não ter aí muito trabalho, que são 2 gráficos para a gente fazer. Mesma coisa aqui, ó, tabelinha da letra C. Tem que considerar a função lá em cima, tá? Vamos fazer para 1, 0 e -1. Não, eita, peraí. Oi. Vou explicar. Ô, Francis, Deixa eu só explica terminar de essa fazer tabela aí aqui. pra mim de Eu novo, tô por fazendo com a favor. canetinha, fica perfeito, né? Só que não. Então, eu tenho aqui 1, 0 e -1. Vamos lá. Vou fazer a primeira parte da função B. Ó, B, nós temos essa fórmula aqui. A tabelinha da função B. 2,50 vezes x. 2,50 vezes 1. Primeiro vamos fazer para 1. Fica 2,50. Bota logo 2,5, né? 2,50 vezes 0. 0. 2,50 vezes -1. Na verdade, aqui só colocou valores positivos, né? Porque não podemos ter uma quantidade negativa de bombons. Então, coloca aqui para mim. Deixa eu modificar os valores. Vamos fazer para 1, para 0, para 2. Aqui, mesma coisa. Vamos modificar, porque não temos quantidade negativa de bombons. E, na verdade, também para que fazer um cálculo para 0? Vamos fazer 1, 2 e 3, então. Quando eu vendo 1 bombom, quando eu vendo 2 e quando eu vendo 3 bombons. Esse probleminha, gente, é um caso específico, tá? Nos nossas atividades, quando a gente for fazer o gráfico do plano cartesiano, vamos utilizar de -2 até 2. Aqui eu não utilizei os valores negativos, porque não existe quantidade negativa de bombons. E também fazer o cálculo para 0 bombons não tem sentido. Então, eu utilizei o número 1, 2 e 3. Então, para quando eu vendo 1 bombom, 2 e 3. Então, quando eu vendo 1 bombom, 2,50. Quando eu vendo 2 bombons, 2,50 vezes 2 fica 5. Quando eu vendo 3 bombons, 2,50 vezes 3, nós vamos ter 7,50. 7,50. Agora eu vou ligar os pontos, tá? Vou colocar aqui de verde. 1 de x com 2,5 de y. 1 de x com 2,5 de y. 2,5 tá aqui, ó, entre 2 e o 3. Então, pontinho aqui. 2 de x com 5 de y. Aqui.
3 de x com 7,5. Está lá entre 7 e 8, 7,5. Como eu falei para vocês, toda vez que a gente for desenhar, localizar os pontos, quando a gente liga esses pontos, tem que ter uma reta. Não ficou muito reto, mas dá para vocês entenderem, né? Agora eu quero que vocês façam a letra B, a letra C, desculpa. Nós temos essa fórmula, vai multiplicar 45 centavos por 1, por 2 e por 3, para poder ligar os pontos aqui no plano cartesiano. 5 minutinhos aí para fazer. Professor, eu não estou entendendo nada dessa tabelinha. Você entendeu que a gente escreveu a função, né? Quanto que ela arrecada por cada bombom. Cada bombom é 2,50. Então, 2,50 vezes x. X é a quantidade de bombons que ela vai vender. Então, eu fiz para 1, para 2 e para 3. Então, eu tenho 2,50 vezes 1, 2,50. 2,50 vezes 2, 5 reais. 2,50 vezes 3, R$ 7,50. Ok? Pô, não é tão difícil não, velho. Não ouvi. Não é tão difícil assim. Não, na letra C você vai fazer 45 centavos vezes esses valores. Aí coloca aqui para a gente poder ligar os pontos no plano cartesiano. 4 minutinhos aí para fazer. Acabei, Francis. Só aguardar Também, mais 2 terminei. minutinhos. Só hoje acaba que horas? 11h10, né? 11h10. Alegria. Vou até colocar aqui o... Vocês não Tá têm vendo outra aqui aula outra depois da aula? minha, não? Tem. Temos ainda. Aula. Outra aula. Ah, tá. Ainda temos 1 hora de aula. Ela fala Alegria. e eu falo alegria. Vamos lá? 1 minutinho aí para poder terminar. Depois de terminar a tabela, tem que desenhar o gráfico, tá? Vamos lá.
Na produção, ela gasta 45 centavos. Para fazer ela vai gastar 45 centavos mesmo. Então, vou botar aqui 0,45 centavos. Para fazer 2 bombons, ela gasta 90 centavos. Então, dá para botar aqui 0,9. Para fazer 3 bombons, ela gasta R$1,35. Então, vamos ligar os pontos aqui. Deixa eu colocar mais. Professora, essa conta demonstra como essa pessoa ela cobra caro em trufas. Né? Poderia vender a R$1, né? Que estaria lucrando É. ainda mais que o dobro. Sim. É questão de você vender mais, não de vender pouco, mas... Mas eu tenho certeza que também não gasta 45 centavos, não. O livro que colocou, porque leite condensado, chocolate está muito caro. Realmente. Acho que deve Então, vamos ser lá. Ó, R$5, eu acho. 1 de X com 45 centavos de Y. Então, 45, 0,4, né? Tá bem aqui no início. Vou botar um pontinho aqui. 2, ela gasta 90 centavos. Então, tá quase aqui, um pouquinho acima. Quase chegando no 1. E vendendo 3, ela gasta 1,35. Um pouquinho acima do 1. Quase chegando na metade. Também, ó, encontramos uma reta para poder fazer. Foi? Um minutinho aí para terminar de copiar, para a gente poder falar sobre o tipo de função crescente, decrescente e outras observações aí da função polinomial. Vamos lá, estou aguardando. Todo mundo já copiou? Sim. Vamos lá, página 113. Na 113, nós estamos classificando a função em crescente e decrescente. Nós falamos que a função é crescente quando o meu x, né, o coeficiente do x é positivo. E decrescente quando o coeficiente do x é negativo. Só isso, tá? Se em qualquer probleminha eu colocar uma função e pedir para dizer se é crescente ou decrescente, você deve analisar apenas o coeficiente do x. Coeficiente é o número que está à frente do x. Se ele for positivo,
A função é crescente, ela vai crescer. Se ele for negativo, a função é decrescente. Ok? Só isso, muito fácil, né? Sim, bem fácil. Outras observações. Fala, pode falar. Nossa, falei bem fácil. Concordei. Vamos lá para 115, essa parte de interseção do eixo, não vamos falar agora. Na verdade, a interseção é quando a gente desenha, por exemplo, eu vou desenhar duas funções em o mesmo gráfico. Interseção é o ponto em comum. O ponto que tem no primeiro gráfico e no segundo gráfico. Exemplo, se eu pegar apenas um plano cartesiano para desenhar essas duas funções, a reta das duas funções, em algum ponto elas podem se cruzar. Nesse ponto, nós chamamos de interseção do eixo. Vamos lá. Para o zero da função, na página 115. Quando eu pedir para vocês calcularem o zero da função, é só colocar zero no lugar do f de x ou no lugar do y e resolver normalmente. Exemplo, vou colocar aqui. O zero dessa função. Ô, Francis, Eu vou... Oi? essa direita do lado do x significa o quê? F de x Isso. é a função de x, g de x, tudo, é a mesma coisa que o y. Tem livros que chama a função de y e tem livros que utiliza uma letra qualquer na frente do x. Aí o númerozinho que tiver aqui dentro desse parênteses é o valor que você tem que colocar no lugar do x. Só isso, nada de complexo. Entendi. Então, aqui eu tenho uma função, quero determinar o zero dessa função. Então, no lugar do meu y, eu boto zero e acho o valor de x. Só isso. Tá? Muito simples. Letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar x igual a menos 8. Copia aí o exemplo, por favor. X igual a menos 8. Mesma coisa ele fez aqui, ó. Botou o zero no lugar das funções e achou o valor de x. Só isso. Ô, Francis, letra para um lado, número caso, para o outro. Fala. y no caso é uma função, né? Aham. Ah, tá, peguei a visão. Vamos lá? As atividades aqui embaixo. Ó. A imagem representa o boleto bancário para o pagamento do aluguel do apartamento em que a Alex mora. Olha como é que a Alex tá chique já, gente. Ó, nós temos Tá um fazendo boleto, sucesso. nós temos Chama. o vencimento, né, que é a data que você deve pagar, a data máxima, o valor do documento, e nós temos ali instruções. Após o vencimento, cobrar 2%
e multa de R$ 2 por dia de atraso. Considerando que Alex se atrase pelo menos um dia do seu aluguel, escreva a lei que representa o total a pagar pelo aluguel de acordo com a quantidade de dias em atraso. Então, ele chamou aqui o total a pagar de V, né? Não vamos embolar outra letra, não. Vamos botar logo Y, tá? Porque o livro fica botando um monte de letra, acaba confundindo. Y é o total a pagar. Então, ele tem que pagar R$ 750 mais um juro de 2% com a multa. R$ 2 por dia de atraso, correto? Então, é 750 mais 2%. 2% é 0,02 vezes o aluguel, mais R$ 2 por dia de atraso. Olha a função aí. Para o banco, né, calcular os juros, é o valor do documento, R$ 750 de aluguel, mais 0,02, que é a porcentagem, 2% do aluguel, então 0,02 vezes 750, mais R$ 2 por dia de atraso. Então, 2 vezes X, porque o dia de atraso a gente não sabe. Essa função é crescente ou decrescente? Crescente porque o coeficiente do x ele é positivo. Então, vamos botar aqui, ó, crescente, pois 2 é maior do que 0, né? O coeficiente ali é positivo. De novo, gente, para a gente determinar quanto que ele vai pagar, é o aluguel, que é o 750, mais 2% do aluguel, 2,02 de 750, mais R$ 2 por dia. O dia a gente chama de X. Um minutinho para copiar para a gente poder ir para 116. Professora, era para ter feito a conta? Não ouvi. Era para ter feito a conta? Tipo, feito, resolvido? Ih, não tô, tá muito baixo o seu áudio. Fala de novo, por Era para favor. ter resolvido a conta? Não, não. Aqui ele está pedindo apenas para a gente escrever a lei da função. Só para escrever. Ah, porque ainda bem que eu parei na metade, então. Vamos lá, 116. Todo mundo já copiou? É para a gente classificar a função em crescente ou decrescente. Nós podemos também classificar sem ter a função, sem saber a função, só pela posição da reta. Essa reta aqui, vocês acham que ela está crescendo ou ela está decrescendo? Crescendo. Crescendo. Então, a função é crescente. A segunda, ela está crescendo ou decrescendo? Decrescendo. 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 Então, nós temos dois modos de classificar.
o primeiro módulo é olhando, né, analisando o coeficiente da questão do valor do x. Como aqui nós não temos a função, nós podemos analisar a reta no gráfico. A 3, ela está crescendo ou ela está decrescendo? Crescendo? Não, ela tá decrescendo, né? Decrescendo. Sempre quando está da esquerda para a direita, está decrescendo. Agora, da esquerda. Da direita para a esquerda. De cima para baixo. Já entendi. De esquerda para a Isso aí. direita tá subindo. Muito obrigada. E a última é o quê? Crescendo. Crescente. Crescente. Muito bem. Crescente. E ela pega isso aí, mas dando maneirinha. Tava lá. Então, agora faça um negócio impossível aqui com esse crescendo e decrescendo. Lembrando que essa matéria da nossa prova, a nossa prova são 10 questões, tá? São 10 questões, ainda não sei dizer se são 10 questões de marcar, ou se é mesclado, de escrever e de marcar, só sei que vai ser na plataforma, tá? Número 2, letra A, determine o zero de cada uma dessas funções. Eu vou escrever as funções para vocês determinarem o zero, tá? A função da número 2. Vou escrever a função e você vai determinar o zero da função. Pô, professora, eu tentei conectar aqui no meu notebook, não pegou não, mano. Oi? Tentei conectar essa aula aqui no computador, mas não pegou. Você tem que entrar pelo... Pelo meu e-mail, né? Isso. Aí vai botar a sala de aula, aí vai ter o link lá na plataforma. Sim, sim. Eu falei que tem aqui tudo certinho, mas aí tava procurando assim. Espera alguém permitir. Aí tava carregando. Aí eu desisti e veio no celular mesmo. Não, mas aí era só aguardar que eu ia permitir a entrada aqui. É porque às vezes quando eu Não. compartilho a tela, eu não consigo ver a solicitação de Mas entrada. era no início, foi no início, foi agora não. Ah, tá. E aqui na quarta, y é igual a x menos 6 sobre 5. Essa barra aí que você está colocando é para dividir, não é isso? Isso. Então, eu escrevi a função, você vai determinar o zero de cada função. Vai botar o zero no lugar do y e isolar o x, determinar o valor do x. Essa matéria aí que é nova, que vai cair na prova? Oi. Oi? Essa matéria aí é nova que vai cair na prova, né? Sim. Até que não é tão difícil, não. Ô Rian, você sabe aquele negócio de inglês lá pra entregar até hoje, né? Até amanhã, quer dizer. Até Sim, hoje? é 4 horas da tarde. Um negócio de inglês, meu Deus. Aquele negócio que tá na inglês? plataforma. Da FTD? Não, Não, que tá na plataforma. uma outra. Ah, tá, não tô sabendo. Vou perguntar Aí você fez, Matheus? Você é até hoje ou até amanhã?
Não fez. Não, eu fiz ontem, pô. Eu Mas acho que então, é pra hoje ou amanhã? eu acho que é pra até hoje. Ah, tá. Eu- Vou fazer hoje, vou fazer O de hoje. matemática e geometria eu falei que eu vou estar colocando amanhã no final do dia e vocês vão ter sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 5 dias para fazer. Tá bom. Beleza. Tá. Vai fazer o quê, Mas professor? são 5 perguntas que São o Rafael cinco, mandou. cinco questõezinhas sobre o conteúdo que você vai assinalar a resposta correta. O Tá quê, bem meu Deus? tranquilo. Eu tô Já acertou perdido. tudo, Rafael? Oi? Gente, vamos Não, lá, ó. Na letra A ali, eu já escrevi a função, você vai botar zero no lugar do y e determinar para mim qual é o valor do x. 3 minutinhos aí para fazer. Do que vocês estão falando negócio de inglês que eu não tô entendendo nada? Eu tô querendo saber agora. O quê? Ah, vocês estão falando aí do bagulho de inglês? Não, aquela que se perguntou se era pra entregar Mas até é pra hoje. entregar o não, é que eu quê? perguntei essa. Era pra entregar até hoje ou até Mas é pra amanhã. entregar o quê? Quê? Mas é pra entregar o quê? Um bagulho da plataforma, cara. Que você vai fazer, aí você vai mandar, entendeu? É tipo aqueles testes lá do começo. Pegava no celular, do Classroom, aí fazia, marcava lá as paradas e Ah, mandava. tá, pô. Mas É daí só é esse só, fim da história. é só outro dia. É só outro dia, não é hoje não. Tá, vou fazer hoje. Como tu vai fazer hoje se não tá nem na plataforma? É melhor já estar feito do que. Gente, vamos lá. Ó. Na primeira ali, colocando zero no lugar do y, né? Vamos fazer letra para um lado, número para o outro. O x vai ficar menos 1/3. Colocando zero no lugar do y, nós vamos ter x igual a 4 positivo. Colocando zero no lugar do y, fazendo letra para um lado, número para o outro, x é igual a menos 1/2. E aqui, x é igual a 6/5. Na B, qual é o valor de y quando o x for igual a zero? Então, nós temos a função aqui em cima. Agora, nós vamos colocar zero no lugar do x para determinar o y. Já esse é meio complicado. Oi? Já esse é um pouco mais complicado. Não é difícil, mas é complicado. Não, é só botar o zero no lugar do x. Uhum. Só um minutinho. É. Alguém falou alguma coisa? Alguém entrou agora? Não, ninguém falou nada não. Ah, E tá. entrar A Júlia agora. que acabou de entrar. É, sim. Bom dia para quem chegou agora. Nós estamos na página 116 do módulo 4, fazendo as questões de matemática. Só botar o zero no lugar do x. Professora, esse daí é normal dar número meio quebrado?
Não ouvi. Esses daí é normal, dar número meio quebrado? Não, você só vai colocar o zero no lugar do x, para poder determinar o valor do y. Pode dar número com fração. Entendi. Vamos lá, colocando o zero no lugar do x, nós temos no primeiro y igual a 1/3. No segundo, nós temos o y igual a -4. Aqui nós temos o y igual a 1/2. E aqui nós temos o y igual a -6/5. Um minutinho para copiar para a gente fazer o número 2. Foi? Número 3. O tanque de combustível de um caminhão, do caminhão de julho, tem capacidade para 280 litros. E o consumo médio de combustível do caminhão é de 0,4 litro por quilômetros rodados. Quantos litros de combustível o caminhão de julho consome em uma viagem de 300 quilômetros? Bem, se é 0,4 por quilômetros e ele vai percorrer 300, então é 300 vezes 0,4. Faz o cálculo aí para a gente verificar quantos litros de combustível vai consumir nessa viagem. Hein, gente? Qual o valor aí? 300 vezes 0,4. Vai dar quanto? 120. 120 litros. Escreva a lei da função que represente a quantidade de combustível no tanque de acordo com a quantidade de quilômetros percorrido, supondo que o tanque esteja cheio. Então, Y, né, que é o total, igual o tanque cheio 280 menos 0,4 por quilômetros. Quilômetros nós vamos chamar de X, porque eu não sei quantos quilômetros a pessoa vai percorrer. Após quantos quilômetros percorridos, sem reabastecer, o tanque ficará sem combustível. Então, é só a gente dividir, né? 280, que é o total,
dividido por 0,4. 700 quilômetros. Então, com um tanque cheio, né, esse tipo de automóvel, ele percorre até 700 quilômetros. Um bom automóvel. Ô, Francis, Oi? não entendi essa letra C aí, não. Como é, esse número aí, é da onde? Do número 3, ó. Nós temos aqui um tanque cheio tem 280 litros. E esse caminhão, ele gasta 0,4 litros por quilômetro percorrido. Aí tá perguntando, percorrendo 300 quilômetros, vai gastar quantos litros de combustível? Então, é 300 vezes 0,4, porque a cada quilômetro ele gasta 0,4. Então, para percorrer 300 quilômetros, 120 litros. Ok? Na B, para escrever a lei de função que representa isso tudo. Então, é 280, que é o litro cheio, menos 0,4 por quilômetros. O quilômetros nós vamos chamar de X, porque não sabemos quantos quilômetros a pessoa vai percorrer. Na letra C, quantos quilômetros a pessoa pode percorrer com esse caminhão sem precisar reabastecer? Então, se o total do tanque de combustível é 280, eu vou dividir por 0,4, que corresponde a 4 quilômetros, aí eu encontro ali 700 quilômetros. Ok? Um tanque cheio desse caminhão percorre até 700 quilômetros. Entendi, valeu. Vamos lá. 117. Na 4, tem várias observações. Aí está pedindo para esboçar o gráfico. É só ligar esses pontos para a gente poder classificar o gráfico em crescente ou decrescente. Vamos lá, o primeiro para ordenado é menos 3 até 0. De menos 3 até 0, então a bolinha aqui é no menos 3. E o outro é de 0 até 5, aqui. Essa reta aí, ela é crescente ou decrescente? O que vocês acham? Eu liguei os pontos aqui da letra A nesse plano e pediu para classificar em crescente ou decrescente. Crescente? Crescente. Na letra B, 2 e 0, 2. E 0 aqui com 4 do Y. Decrescente. Decrescente. C. Vamos ligar os pontos de 6 com 0, 6 do X e menos 4 do Y. Crescente. Mais uma vez, quando a reta ela vem da esquerda, né, de baixo ali para cima, crescente. E de cima para baixo, ela é decrescente. Então, a letra C, ela é crescente. Desenha a figura aí do gráfico, tá, gente? A reta, tudo direitinho,
Eu estou fazendo com a canetinha, mas vocês têm que fazer aí com lápis. Vamos lá, número 5. Nós vamos finalizar essa página 117, porque a próxima já fala sobre função quadrática. Nós vamos ficar revisando função polinomial até a outra semana, que é o conteúdo da nossa prova, tá? Então, aqui, duas bombas, cada uma com vazão de 2.500 litros por hora, retiram água de um reservatório com capacidade de 300 mil litros. Quantos litros de água as duas bombas ligadas podem retirar por hora desse reservatório? Uma bomba, 2.500. Por hora, duas bombas são quantos litros por hora? Oi. Oi? Qual foi a pergunta? Se uma bomba tem vazão de 2.500 por hora, duas bombas, 5.000. 5.000. 5.000. 5.000 litros. Escreva a lei de função que representa a quantidade de água no reservatório em relação ao tempo de funcionamento das bombas. Então, como são duas bombas, né? Y é igual a 300.000 menos 5.000, que é duas bombas, vezes X. X é o tempo que essas bombas vão ficar ligadas. Para poder esvaziar o reservatório, nós vamos pegar o total do reservatório, 300.000, menos 5.000 vezes a hora. Que, como são duas bombas, né? Estamos esvaziando aí 5.000 a cada hora. Ou enchendo, tanto faz. C. Esboce o gráfico cuja lei você escreveu no item B. Então, nós temos o gráfico aqui. Em uma hora, nós vamos ter... Ah, não, aqui tem 10, 20, 30, 40 e 50 horas. Em 10 horas, nós vamos ter quantos litros nesse reservatório? Faz o cálculo aí para 10, para 20, para 30 e para 60. Vamos substituir o X por 10, por 30 e por... Pode ser por 50. Ó, 10. Deixa eu botar a canetinha aqui. Pega essa função da letra B, faz o cálculo para 10, para 30 e para 50 horas. Vai fazer 300.000 menos 5.000 vezes 10. Primeiro sempre é multiplicação, tá? Vou fazer só o primeiro cálculo aqui. Y é igual 300.000 menos 5.000 vezes 10. Vai dar 50.000. Y é igual 300.000 menos 50.000, 250.000. Então, eu vou fazer o meu cálculo aqui no esboço do gráfico. Quando eu fico 10 horas, 250.000. Quando são 30 horas e 50 horas, quantos litros de água nós vamos ter no reservatório? 5 minutinhos aí para poder fazer.
5 minutinhos aí para fazer para 30 ou 50. Primeiro multiplica, tá? Os 5.000 vezes o valor para depois diminuir. Acabei, Francis. Pode falar a resposta? Dois minutinhos aí para terminar de fazer. Já acabei. Ele já terminou. Francis, deixa logo o Iago falar a resposta. Ele já acabou. Então tá. Ó, quando nós temos 30, né? Ficar aí 30 horas, quanto que nós vamos ter de litros? 5.000 vezes 30 menos 300. 150, né? Então, vamos levar aqui o 30 até o 150. Bota o pontinho. E quando for 50, vai ficar 250, né? Menos 300 mil, 50 mil litros. Oi. Então, lembrando que toda vez que a gente terminar de localizar os pontos, nós vamos fazer uma reta. Ó, essa função, ela é decrescente, que quanto mais horas eu ficar, eu vou esvaziando. Vamos lá. Entenderam? Nós fizemos ali a função com um valor de x para 10, 30 e 50. E encontramos os resultados, aí a gente ligou e colocou a retinha aí do nosso gráfico. Essa função é crescente ou decrescente? Já falei, ela é decrescente. Quanto mais horas a gente ficar, o tanque ele está esvaziando. Então, é decrescente. Com 10 horas, nós tínhamos 250 mil. Com 30 horas, nós tínhamos 150 mil. E após 50 horas, né, as bombas ligadas, nós tínhamos 50 mil. Então, os resultados, os litros, eles foram diminuindo. Por isso, a função é decrescente. Na letra E, considerando o reservatório totalmente cheio, após quanto tempo de funcionamento as duas bombas conseguirão esvaziá-los por completo? Então, vamos fazer o cálculo, né? Nós temos aqui 300 mil litros dividido por 5.000. É quanto cada bomba tira por hora. Faz o cálculo aí e determina para mim depois de quanto tempo nós vamos esvaziar totalmente o tanque. Pode contar o zero, tá? Deu 60. Muito bem, 60 horas. 1 minutinho para copiar. Vou verificar aqui a página que nós vamos fazer. Vamos lá para o final, que é a página 187.
187 e 188, que é um pouquinho da revisão dessa função polinomial. Na próxima aula de matemática, nós utilizaremos o caderno, tá? Um minutinho aí para poder copiar todas as informações e nós vamos para 187. Que página que a gente vai? 187. Que página que a gente vai falar? 87. 187. Ok. Podemos? Não? Tem gente Não. copiando lá ainda? Peraí, rapidinho. Tem alguém copiando, gente? Não, tá de boa, pode Oi? ir. Todo mundo copiou? Vamos lá. Associe cada variável independente da coluna esquerda à variável dependente correspondente na coluna direita. É para associar, tá? As informações da esquerda com a direita. Estamos trabalhando função, né? Que uma coisa está em função da outra. Então, 2 minutinhos para poder você associar e eu já vou perguntar a resposta. Ô, Francis, qual é a página mesmo que eu não prestei atenção? Oi? Qual é a página mesmo que eu não prestei atenção? 187. Tem. Vamos lá. A quantidade de objetos comprados está em função de quê? O valor a se pagar por esses objetos, ok? Ô, Francis, Oi? posso falar minha ordem? Pode. A minha ficou CADB. Muito bem. A dimensão de um objeto é de acordo com o volume desse objeto. A velocidade de um objeto pode depender da distância percorrida. O ambiente em que um objeto está pode também depender da temperatura desse ambiente. Ok? CADB, muito bem. Na número 2 é um probleminha que nós vamos escrever a função e depois resolver. Determinado posto de combustíveis tem 6 tanques, cada um com capacidade de 30.000 litros. Desses tanques, em 3 é armazenado o etanol, e 2 armazenada a gasolina, e 1 óleo diesel.
A média diária de vendas nesse posto é de 2.000, 1.250 e 1.000 litros de etanol, gasolina e diesel, respectivamente. Supondo que o posto esteja com todos os tanques completamente cheios, responda. Para cada um dos combustíveis, escreva uma função que represente a quantidade de litros que ainda ficam armazenados no tanque na quantidade de dias de venda do posto. Então, nós vamos chamar primeiro ali o etanol, nós vamos chamar de E, gasolina de G e diesel de D. A média diária ali é de 2.000 do etanol, certo? Como nós temos 2 tanques, vou botar aqui, ó, etanol. Como nós temos 2 tanques de 30.000 litros, aliás, são 3, né? São 3 tanques de etanol, cada um com 30.000. Então, nós temos 900.000 litros de etanol, menos 2.000 por dia, que é o que a média de venda que está escrito ali. A gasolina, são 2 tanques de gasolina. Então, é 60.000, porque cada tanque tem 30, menos 1.250x, né? Porque por dia vem de 1.250. O X, gente, representa a quantidade de dias, tá? Que esse tanque vai durar. E aqui o do diesel, temos apenas um tanque de 30.000, menos 1.000 por dia. Quantos litros de cada combustível permanecerão nos tanques após 15 dias? Então, olha só, 4 minutinhos para que vocês possam fazer o cálculo do etanol, da gasolina e do diesel, colocando 15 no lugar do X. Vou só montar aqui do etanol, que é o primeiro. Vai ficar 90.000 menos 2.000 vezes 15, porque são 15 dias. Aí você faz o cálculo do etanol, da gasolina e do diesel, ok? Primeiro faz a multiplicação para depois diminuir. 3 minutinhos aí para fazer, para a gente corrigir. Ô, França, tu me perdi aqui. Essa página, depois que você terminou aquelas primeiras lá, essa foi a primeira que você fez? Essa é Sim. 187? 187, é. Deu muito pra acabar, officer. Ok, vou aguardar 2 minutinhos para a gente poder corrigir. Entendi. A gente tem aula de pão, hein? Eu sei. Verdade, verdade. Tá bem, Francis. Pronto, agora pode corrigir. O nosso flash já acabou. Então, ó. Não, tem 1 minutinho ainda, tem gente fazendo. NA, Francis. Rian, já falei que você tem que fazer o dever, né? Ficar esperando resposta, hein? Eu faço, sempre fiz. Pode falar a resposta logo, Fran? Deixa ele falar, deixa ele falar. Vai. A letra E. Qual a resposta? 60.000. 60.000. G. 41.250. 41.250. D. 15.000. 15.000, muito bem. As funções que nós escrevemos
São crescentes ou decrescentes? Crescente. Decrescente. Decrescente, porque para a gente classificar, nós temos que olhar o coeficiente do x. E em todas as funções, o x ele é negativo. Então, bota aí para mim, decrescente. Com isso, nós finalizamos aí a nossa aula. Tchau, professora. Ok? Muito obrigado pela atenção. Obrigado por Um me minutinho aí para copiar, para eu poder encerrar o compartilhamento e sair da sala, porque Paula já deve estar esperando. Tá Não bom? precisa sair da sala não, professora. Pode até ficar. Valeu. Não, eu vou sair. Ah, tá, tchau. Beijo, se cuida. Beijo, copia aí. Valeu, Francis. Até amanhã. Tchau, Flor. Mas não precisa Até sair, amanhã. não, pô. Vou finalizar aqui, tá bom? Beijinhos. Tchau.